tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentável 1. Nós vamos ver na aula de hoje alguns assuntos referentes às origens e transformações das cidades, os problemas urbanos com o crescimento constante da população e das pessoas que hoje optaram por viver nas cidades, e quais são os limites da sustentabilidade urbana. Então vamos começar pelas origens e transformações das cidades. Não há uma única definição de cidade. Há várias interpretações sobre suas formas, as suas transformações ao longo do tempo. Eu vou trazer para vocês aqui alguns autores que falam sobre o que é a cidade, como elas são definidas, quais são as suas características. Um desses autores é Lewis Mumford, que escreveu um livro clássico que se chama A Cidade na História. É um livro que trata desde os primeiros acampamentos, das primeiras cavernas que surgiram, até os anos 60, quando já existem as grandes metrópoles em várias partes do mundo. Lewis Mumford faz um trabalho muito interessante mostrando para nós como surgem as cidades. Então, ele identifica, por exemplo, suas origens na Era Neolítica, entre 10 e 8 mil anos antes de Cristo, e que esse movimento que começa na Era Neolítica vai se estender pela Revolução Agrícola, quando o homem realmente passa a ter uma vida mais sedentária e se fixar num único espaço. Bem, a Era Neolítica, as cidades que surgem são as que nós conhecemos hoje como a região da Palestina, da Turquia, do Iraque. Segundo Lewis Mumford, a necessidade do homem e também de algumas espécies animais é a da vida social, é de viver em conjunto. Então, de alguma forma, antes mesmo dessa época neolítica, já surgem através de alguns contatos com cavernas, locais esporádicos onde os homens se escondem, já começam a mostrar uma certa necessidade de criar ambientes. Então, antes mesmo do surgimento das cidades, Mumford identifica alguns locais como os acampamentos, as cavernas, os santuários, os locais onde as pessoas vão para rever seus mortos, rezar, e também aldeias e povoamentos que são ocupadas eventualmente, mas que já prenunciam essa necessidade do homem desvincular as necessidades materiais das necessidades espirituais dele. Bem, na Revolução Agrícola, o que acontece? O homem até então, e aqui quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano, né? Os grupos sociais. Eles passam a viver não só da caça, da coleta e do pastoreio, mas passam também a colonizar e domesticar plantas, paisagens, espécies, animais, e passam então a se fixar num determinado local por bastante tempo. Isso significa duas mudanças bastante grandes na forma como os homens se relacionam com o espaço e com a natureza. Primeira mudança é que eles vão ter essa relação de fixidez e de mobilidade ao mesmo tempo. Quer dizer, eles permanecem por mais tempo, se fixam no local onde eles desenvolvem inclusive a sexualidade, a reprodução, e, ao mesmo tempo, eles desenvolvem em outros locais a caça, a coleta ou festas. Depois disso, uma outra mudança significativa é o fato de que eles passam a ter maior controle sobre os processos e uma previsão do que vai acontecer. À medida que eles começam a domesticar os animais, as plantas, as várias espécies, veem crescerem as árvores, eles começam a entender como funciona a germinação das sementes. Então, essas são mudanças significativas porque eles podem controlar, inclusive, o seu abastecimento. Outro estudioso sobre a cidade, Jacques Le Goff, é um especialista em história medieval. Então, ele faz uma relação entre as cidades antigas e medievais e as medievais e contemporâneas. E ele identifica muito mais semelhanças entre a cidade medieval e contemporânea do que a cidade medieval com a antiga. Por que isso?
Na Idade Média, a igreja passa a ter um controle sobre a sociedade muito maior. O cristianismo se alastra, né, e passa a ter algumas diferenças e funções das cidades. Por exemplo, os anfiteatros, os ginásios que existiam na época antiga são substituídos por outras localidades, por outros espaços, porque o circo já não é mais permitido nessa época. As termas, onde as pessoas se lavavam em público, agora também são substituídas por novas formas de lidar com o corpo, com a higiene. Então, as pessoas passam a fazer isso em locais privados ou então em saunas. As praças também, onde se discutia os problemas em público, as questões que interessavam a própria cidade, aos cidadãos, passam a ser feitos em locais privados, em locais separados, às vezes até mesmo nas igrejas. Em algum local da igreja se reuniam, quando era o caso de discutir coisas em conjunto. Então, são algumas mudanças. Outra mudança interessante é da igreja o fato de haver um sino que marca o tempo, passa a estabelecer uma rotina, uma disciplina na vida das pessoas que antes era feito só pelos templos, mas que não existia o sino, né? Então, são algumas das diferenças entre a cidade antiga e as cidades medievais. Já as cidades medievais com as contemporâneas, elas têm mais semelhanças no sentido de que elas são um local de aglomeração, as pessoas se concentram em determinados locais e é um lugar de produção e de trabalho. O comércio e o artesanato passam a influir na vida e nas práticas dos negócios, das atividades que envolvem trocas monetárias. Mas também não é só o trabalho, há também o lazer, os passeios, os encontros, as tabernas, as festas, as praças, que são locais onde as pessoas se encontram e conversam e fazem trocas e discutem. Então, essa semelhança é que Legoff percebe entre a cidade contemporânea e a medieval. Temos um outro autor, um brasileiro, Paul Singer, que também se dedicou a estudar a urbanização na América Latina nos anos 70, e ele é que estabelece uma relação mais direta entre o campo e a cidade. Então, ele diz o seguinte, que o campo é um lugar, por excelência, da onde se extrai o produto primário para a sobrevivência dos seres humanos, e que, de uma certa forma, o campo é autossuficiente. Já as cidades dependem de uma produção excedente do campo para poderem subsistir. Então, ela não é autossuficiente como é o campo. Mas não é só isso que diferencia o campo da cidade, segundo Singer. É preciso que existam instituições sociais, precisam existir relações de dominação e exploração entre os homens para que possa ocorrer a transferência desse mais produto, que ele chama, do campo para a cidade. Bom, Singer tem uma sólida formação marxista, então ele vê o surgimento das cidades ligado também à sociedade de classes. Quer dizer, não que não existisse uma sociedade de classes no meio campesino, mas o que ele diz é que não estavam totalmente dadas todas as condições para que as classes sociais se efetivassem. Por exemplo, haviam guerreiros, sacerdotes que não dependiam diretamente da produção agrícola. Eles não precisavam produzir para existir, para sobreviver, porque alguém fazia isso por eles. Eles tinham uma função especial dentro da sociedade campesina, mas ainda se mantinham presos a esse mundo do campo. Na medida em que surgem as cidades, que se transfere o poder, se transfere a dominação para outro local, e, por exemplo, esses sacerdotes ou esses guerreiros têm um grupo de servidores, de serviçais, que também não precisam produzir para a própria subsistência, é que se cria realmente a diferenciação entre cidade e campo. Então, o que esses autores nos mostram, através dos seus estudos e por caminhos diferentes, é que, além das funções de trabalho e de produção, as cidades também têm outras funções, que são as funções de informação, de troca,
vida cultural e poder. Vamos dar uma olhada agora em alguns números que nos mostram como, a partir do século XVIII, a população humana passou a cada vez mais se dirigir para as cidades. Até 1800, apenas uma pequena parte da população mundial vivia nas cidades. Já em 1900, 1 em cada 10 pessoas no mundo vivia em cidades. E no século XX, as cidades continuaram a crescer em número, tamanho e importância econômica e política. Chegando no ano 2000, 47% da população mundial vivia nas cidades. Estima-se que, em torno de 2030, cerca de 60% da população mundial viverá nas cidades. Isto corresponde a aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas. Como vocês podem observar por esses números, as cidades passam a exigir mais matéria e energia extraída dos recursos naturais para poderem funcionar, com tantas pessoas cada vez mais vivendo nessas cidades. E isso certamente também altera as funções das cidades, que passam a existir em função de um meio social e cultural que vai se constituindo ao longo do tempo. Por isso nós temos várias formas de existir nas cidades, várias formas de urbanização. Agora vamos ver as representações do campo e da cidade. Hoje em dia se fala muito em territorialidade, produção urbana, relações entre campo e cidade. Vários estudiosos, sejam geógrafos, economistas, urbanistas, arquitetos, historiadores, discutem a realidade do ambiente urbano. Essas análises geram discursos, em geral, anti-urbanos, que colocam como causa da aglomeração urbana os problemas relacionados à violência, ao desemprego e à péssima qualidade de vida nas grandes cidades. Mas, além dos discursos científicos, as relações entre o campo e a cidade são analisadas desde sempre por quem vive nesses ambientes. Então, os mitos, os preconceitos, os valores, os juízos que se faz sobre o campo e sobre a cidade são recorrentes em toda a história. Na antiguidade, por exemplo, as cidades se relacionavam, eram sinônimo de luz, de cultura, de educação, de civilização, em oposição ao campo, que era o lugar da rusticidade, da vida medíocre, de uma vida muito simplória. Na Idade Média, esse preconceito em relação ao campo ainda se afirma mais. As cidades, na Idade Média, são considerados os lugares do poder, das trocas comerciais, das trocas monetárias, da vida cultural, das atividades criativas, da circulação de pessoas, enfim, é ligado a fatores muito positivos, onde o camponês, mais uma vez, é só aquele que garante a subsistência, mas é um ser considerado inferior, com uma vida rotineira, que não tem nenhuma educação, que vive de uma forma muito rústica. Nos séculos 17 e 18, o campo passa a ser associado às formas naturais de vida, à paz, à inocência. Já a cidade é um centro de realizações, de saber, de luz. Também tem aspectos negativos que são percebidos nessa época. A cidade seria um ambiente do barulho, da mundanidade, da ambição, da impessoalidade, onde já não se conhece bem as pessoas, elas estão competindo entre si. E o campo passa a ser associado à ignorância, à limitação, ao atraso. Nos anos 70, mais tarde, a gente tem essas representações ainda presentes de alguma forma, mas cada vez é mais comum um sentimento de retorno à natureza, um sentimento de que a cidade está ficando insuportável de se viver. Os ecologistas que levantam essa bandeira, né, dos problemas que ocorrem nas cidades, uma sociedade de consumo, que reclamam do produtivismo, das relações impessoais e que exaltam uma vida comunitária, exaltam as relações com a vizinhança e com o cuidado com a matéria-prima que é explorada inconsequentemente.
pelas cidades, eles passam a ser comparados, em alguma medida, com os camponeses, né? Tal é o preconceito que se coloca contra os ecologistas nessa época, por defenderem, né, uma vida mais saudável, que seria a vida do campo, e negligenciando as potencialidades e as positividades das cidades. Hoje, na sociedade contemporânea, prevalecem ainda representações sobre o campo e a cidade, colocando a cidade como um lugar da poluição, do estresse, da violência, e o campo como um lugar da longevidade, da saúde, do bem-estar. De qualquer forma, na sociedade contemporânea, as cidades têm um sentido muito positivo de ser relacionado ao local de produção, de desenvolvimento, de civilização e de modernidade. Então, ao mesmo tempo que se percebe alguns problemas relacionados a problemas ambientais relacionados à cidade, ela ainda é esse local de progresso e desenvolvimento da sociedade. Um outro aspecto também das cidades é que é onde se desenvolve a técnica e a ciência. Então, isso dá mais um peso ainda e mais importância ao papel das cidades no mundo, hoje em dia. A questão também não se pode ignorar de que a organização social, econômica e o poder está localizado nas cidades. É daqui que se irradia todas as transformações sociais e econômicas que atingem também o campo. Enfim, esse ambiente criado transforma a natureza e acaba se tornando um signo da modernidade na nossa sociedade atual. Vamos ver agora a ação correta? Transformar o espaço urbano em uma sala de aula e valorizar o lado ecológico de uma metrópole. É isso que tem feito o jornalista Eduardo Fenianos, o primeiro urbenauta do mundo. A cidade, para ele, é encarada como um universo e também uma universidade. O pesquisador e aventureiro busca viajar pelo meio urbano para descobrir a história, a cultura, os problemas e a relação da cidade com a natureza. Urbenauta, a palavra vem do latim, urbe, que significa cidade, nauta, que significa viajante. Portanto, urbenauta é aquele que viaja na cidade. A palavra é até uma ironia em relação às duas grandes figuras que pareciam dominar o século XXI, que é a figura do astronauta, aquele que vai para a Lua. Então eu brinco ainda que o astronauta vai para a Lua, o urbenauta vai para a rua, cuidar dos problemas terrenos, porque o planeta Terra nunca precisou cuidar de si mesmo como nos dias de hoje. E a outra figura é do internauta. E eu digo daí que o internauta viaja no mundo virtual, o urbenauta viaja no mundo real. Ou seja, eu coloco a mochila nas costas, faço todo um planejamento para desbravar as cidades com os meus próprios olhos, porque digo que é melhor ver uma vez com os próprios olhos do que ouvir dizer 1000 vezes. A ideia surgiu numa conversa com um senhor numa rua como essa. Ele começou a me falar das viagens que já tinha feito pelo mundo inteiro. Dizia que conhecia a Europa, a Ásia, a África, os Estados Unidos. E aí me veio uma pergunta na cabeça. Perguntei para ele, e a rua que passa atrás da sua casa? O senhor conhece? Ele ficou muito envergonhado e disse que não. E aí que nasceu a ideia de viajar dentro da própria cidade, que na maioria das vezes é o lugar no mundo que a gente menos conhece e que é o nosso habitat. Curioso em conhecer a própria cidade, o urbenauta ficou 1 ano se preparando e em 1997 embarcou na primeira aventura. Foram 100 dias desbravando Curitiba. Ele navegou pelos principais rios da região e passou por todos os bairros. Essa foi a experiência mais interessante. Você está dentro da sua própria cidade, sem voltar para casa e dormindo na casa daqueles que dividem a cidade com você. Foi aí que eu aprendi que ecologia não é você cuidar só do rabo da baleia, mas cuidar dos seres humanos e da cidade em que você vive também. Em 2001, a segunda aventura em uma das maiores cidades do planeta. Foram 4 meses viajando por São Paulo. Na fase selva, o urbenauta navegou 8 rios que cortam a capital e desbravou as florestas da região. Na fase selva de pedra, percorreu cada um dos 96 distritos de São Paulo, passando por todos os bairros. São Paulo, para mim, foi uma revelação. As ruas se transformaram em sala de aula e a gente pôde ver que mesmo aquilo que parece não ser palco de nenhuma esperança,
é esperança ainda. São Paulo é vista ainda como a cidade do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, rios poluídos, de congestionamento, enchentes, mas nessa pesquisa eu pude encontrar ainda água limpa, cachoeiras dentro de São Paulo, como uma cachoeira de 70 metros dentro do rio Capivari, e ver que uma população de 10 milhões de habitantes sabe muita coisa, mas tem muita coisa a aprender no que se refere à ecologia dentro da cidade. Depois de desbravar as cidades, o Urbenauta registra tudo o que viu e descobriu em livros. São publicações voltadas à educação para a cidadania e para a ecologia urbana. Com linguagem simples, são narradas as aventuras por Curitiba e São Paulo, ilustrada por fotos tiradas pelo próprio Urbenauta, além das resgatadas por pesquisa. A geografia, a história, a cultura e as curiosidades das cidades ficam à disposição do leitor. É um verdadeiro raio-x que mostra o histórico, os mitos e os dados estatísticos de dimensão e população. Com as páginas de cada livro, o Urbenauta espera transformar as cidades em sala de aula. Muita gente pensa que as viagens são simples aventuras. Na verdade, o que acontece é que eu procuro dedicar o mesmo olhar que o Charles Darwin dedicou para as Ilhas Galápagos ou que os irmãos Vilas Boas dedicaram para o interior do Brasil para as cidades. Então eu monto expedições dentro das cidades para enxergar as cidades de uma maneira diferente, estudá-las a fundo, fazer uma pesquisa profunda e aí sim produzir livros, filmes, multimídias que cheguem à população em geral e às escolas de uma maneira bastante completa. O resultado das viagens, dos livros, dos programas de televisão, frutos de uma ideia que no começo foi chamada de loucura por muitos, é um despertar de interesse nas pessoas em conhecer o meio onde vivem para ajudarem a construir as cidades de forma consciente, respeitando a natureza. O resultado hoje é uma semente que, posso dizer, já é uma pequena árvore. Tem muitas pessoas que hoje partilham da mesma ideia, que já começam a fazer o mesmo trabalho nas suas cidades, usando o que a gente chama da nossa tecnologia urbenáutica. Milhares de crianças e jovens nas universidades recebendo a mensagem como está chegando agora. A gente conseguiu alcançar a grande mídia através de parcerias com grandes programas que também plantam essa mesma semente e conseguir transformar um sonho há 10 anos no meu trabalho. Outro aspecto que nós vamos observar agora são os problemas urbanos. Claro que os problemas urbanos mudam na história e mudam de acordo com as cidades. Mas no século XIX começa-se a observar que os problemas sanitários, problemas de saúde melhoraram, enquanto a degradação do ambiente piorou. Por que isso acontece? Em parte porque nessa época do século XIX, as investigações científicas geram uma série de remédios, vacinas, que propiciam uma melhora na qualidade de vida da população. Porém, é um período também de grande investimento na industrialização, o que gera poluição, gera degradação dos espaços naturais e mesmo dos espaços criados onde as pessoas vivem. No século XX, mudanças socioeconômicas e técnico-sanitárias levam também a um transporte dos resíduos para o campo. Tende-se a se separar os problemas urbanos para áreas mais distantes. E também há uma preocupação em novas soluções urbanísticas, com a Carta de Atenas, que é uma declaração do Congresso Internacional de Arquitetura, em 1933, que estabelece algumas funções para as cidades. As principais funções das cidades seriam o quê? Habitar, trabalhar, recrear-se, ter áreas de lazer e áreas de circulação de transporte. Então, a cidade teria que atender essas funções. Dessa forma, os países desenvolvidos parecem ter diminuído os impactos negativos das suas atividades. Por quê? Porque esses problemas que eles vivem se tornam não aparentes. São quais esses problemas dos países desenvolvidos? Poluição industrial, resíduos industriais e hospitalares, subhabitações, entre outros problemas.
No processo de globalização e de unificação dos mercados, que de certa forma colocou como espaços distintos os locais de consumo e os locais de produção, os problemas ambientais ainda se tornaram maiores e afetam a vida urbana mais intensamente. Os países desenvolvidos transformaram seus problemas ambientais em problemas não aparentes, graças à expansão do Ecological Footprint, que é uma medida, é um indicador que se tem para comunicar e identificar os problemas decorrentes da produção de bens e serviços e quais as sustentabilidades dessas atividades que são geradas e que podem causar impactos ambientais. Isto explica, inclusive, a diferença de agendas ambientais entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A princípio, os países em desenvolvimento deveriam estar mais preocupados com os problemas locais. Quais são esses problemas locais? Os problemas são ocupações irregulares, falta de saneamento básico e problemas de abastecimento da água, entre outros. No Brasil, os principais problemas das grandes cidades, divulgados inclusive pela mídia, são os seguintes: o acúmulo, manuseio e destinação final do lixo urbano, a degradação do patrimônio histórico-cultural. Um exemplo disso são as pichações que nós vemos em todas as médias e grandes cidades, que alcançam prédios altos, prédios públicos, prédios privados, e que demonstram uma certa indiferença, um certo desinteresse pelo bem comum e pelos bens privados também da sociedade. Outro problema é a conservação dos equipamentos e espaços públicos. Também nós vemos, volta e meia, telefones públicos arrebentados, vemos praças, jardinetes sem equipamentos ou destruídos. São formas de demonstração de que aquilo não interessa ao público, ou de um público que se interessa em destruir, atos de vandalismo, enfim, que prejudicam a conservação dos bens públicos. Problemas de trânsito e educação no trânsito, poluição sonora, visual, do ar e dos recursos hídricos, problemas de transporte coletivo, ocupação irregular de áreas ambientalmente frágeis, desabastecimento e contaminação da água, diminuição da cobertura vegetal, falta de espaços públicos de lazer, falta de infraestrutura e saneamento básico, e os problemas de uso e ocupação irregular ou inadequada do solo. Como se pode perceber, as diferenças das condições socioeconômicas dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento geram essas agendas ambientais diferentes, porque os problemas que nós passamos aqui, por exemplo, no Brasil, são problemas de alguma forma já resolvidos ou parcialmente resolvidos nos países desenvolvidos, países mais industrializados. De qualquer maneira, que se coloca hoje é a questão de como conciliar um ambiente urbano, que é, por excelência, um ambiente que degrada os meios físicos e naturais, com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. Os países desenvolvidos, eles investem as suas agendas ambientais no quê? Na camada de ozônio, nos problemas globais, né? Na questão da preservação da Mata Atlântica e da floresta amazônica, nas mudanças climáticas. Eles estão preocupados com os grandes problemas ecológicos e os problemas globais. Já os países em desenvolvimento, com seus problemas básicos, e muitas vezes até contrários à questão ambiental. Porque muitas vezes, para resolver problemas de habitação, de abastecimento da água, são tomadas medidas que prejudicam o meio ambiente. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos situações de insustentabilidade por conta de problemas de infraestrutura que ainda não foram resolvidos. Então, não conseguimos sequer pensar nos problemas mais amplos que envolvem o meio ambiente. Vamos ver agora a questão dos limites da sustentabilidade urbana. Falar em sustentabilidade urbana é algo muito complexo. Como as cidades podem ser sustentáveis? Porque, afinal de contas, as cidades elas precisam
suprir suas necessidades a partir de outros espaços, próximos ou distantes. Elas não são autossuficientes. Elas consomem grande quantidade de energia. Elas geram muitos resíduos. Elas nem sempre podem reaproveitar esses resíduos que são gerados, nem sempre podem ser reciclados e não tem como eliminar determinados resíduos. Esse é um outro problema. Ela ocupa muitas áreas de terra e o uso do solo de forma a alterar bastante a paisagem natural. Então, há uma série de dificuldades para se estabelecer a sustentabilidade nas cidades. Claro que governos, organizações não governamentais, empresas privadas, associação de moradores, vários atores sociais têm discutido e apresentado formas de resolver a sustentabilidade nas cidades. Esse conceito de desenvolvimento sustentável tem sido aplicado, em parte, no ambiente urbano. Porém, há uma grande dificuldade, é um grande desafio haver conciliação desses interesses entre esses vários atores sociais e conseguir que sejam tomadas medidas ao longo do tempo, sejam tomadas medidas contínuas. Por quê? Porque o processo urbano, o ambiente urbano, ele não é um produto. Ele não é um resultado imediato que se pode obter através de um planejamento da cidade, de algumas medidas de sustentabilidade. É preciso um processo contínuo de avaliação de como a cidade está funcionando, se estão sendo supridas as necessidades dessa cidade e se elas combinam-se com a conservação do ambiente. Então, as contradições das propostas de desenvolvimento sustentável nas cidades esbarram em diversos fatores, mas principalmente no fato de que as cidades são sistemas abertos. O que significa isso? As cidades não são autossuficientes, que é uma das propostas do desenvolvimento sustentável, né, que o meio possa resolver os seus próprios problemas. As cidades não são autossuficientes, elas dependem de espaços próximos ou distantes para sobreviver. Elas dependem do campo, dependem das atividades realizadas em outras cidades, de trocas econômicas, comerciais, que, enfim, fazem dela uma estrutura, um sistema dependente. Outro fator relacionado às cidades é que elas consomem muita energia. Já vem sendo pensado formas de se resolver o suprimento da energia localmente, mas de modo geral ainda as cidades não são autossuficientes também nesse caso. A produção de grande quantidade de resíduos, como já foi dito, é um dos problemas seríssimos das cidades. O lixo hospitalar, o lixo industrial é ainda um grande problema para a maioria das cidades. Nós não conseguimos eliminar tudo que nós consumimos. Esse é um dos fatores de insustentabilidade desse sistema urbano. E outro fator é a ocupação de áreas de mananciais, é a poluição dessas áreas naturais e áreas rurais que estão muito próximas das cidades, que fazem parte desse espaço urbano mais amplo, porque a cidade não é só o limite político-administrativo, mas é toda a região que abarca que depende, né, e que atende às necessidades dessas cidades. Então, o uso do solo, a expansão da região urbana para essas áreas naturais e rurais causa grandes impactos e é um dos problemas para a gente conseguir manter essa sustentabilidade dentro dos modelos de desenvolvimento sustentável que vêm sendo defendidos desde os anos 80. Então, como nós vimos aqui, as cidades são ambientes criados, são ambientes artificiais, como também dizem alguns autores. Então, a cidade em si, ela transforma a natureza.
Não é possível um determinado tipo de sustentabilidade como é pensado para a sustentabilidade rural, por exemplo. Nós temos que entender que os espaços naturais, os espaços de conservação da natureza dentro da cidade, não podem ser pensados simplesmente por uma questão estética, de deleite, de prazer de ver imagens, de usufruir desses locais. Mas nós temos que pensar de que forma ele é um ambiente que pode dar melhor qualidade de vida aos moradores desse ambiente criado. Minha dica de estudo para vocês hoje é um filme de Wim Wenders, Paris, Texas. Esse filme não é ligado diretamente à questão ambiental urbana, mas ele se refere às proximidades e distâncias reais ou imaginárias que os seres humanos que vivem nas cidades constroem. Então vale a pena vocês darem uma olhada. Por hoje é só, tudo de bom para vocês.